Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre comportamento divergente, neurose, psicose e perversão. O que é comportamento divergente? São as ações daquele que se desvia das regras de um grupo social. É um objeto de estudo tanto da antropologia e sociologia, como da psicologia social, especialmente dessa última por utilizar as noções do comportamento ou conduta. Então, nada mais é do que alguém que não está enquadrado dentro da normalidade do que a sociedade espera, né? Então, ela tem comportamentos que não condiz com o que é esperado diante da sociedade. Ah, mas professora, todo mundo que tem desvio de comportamento apresenta um transtorno? Depende qual é esse desvio, a constância, como é esse desvio de comportamento. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma criança que é totalmente hiperativa ou agressiva. Ah, ela tem um desvio de caráter ou ela apresenta um transtorno? Não, precisa ver qual é o contexto em geral. O que são transtornos mentais? De acordo com a manutenção de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, o DSM-5, o transtorno mental é caracterizado por uma alteração clinicamente significativa do estado cognitivo, a regulação emocional ou o comportamento do indivíduo que reflete uma disfunção dos processos psicológicos, biológicos ou do desenvolvimento que estão subjacentes na função mental. Então, DSM-4 é um livro que a gente pode consultar, onde existem todas as doenças, né, mentais, e a gente pode ver o que é o significado de cada doença, de consulta, e as pessoas da área de saúde costumam consultar. Além do DSM-5, né, existe também o CID, como a gente já falou em aula, que é aquele onde vem o código da doença, né? Então, eu vou buscar lá pelo título da doença, pelo meu diagnóstico, pela minha hipótese diagnóstica, qual é o CID, lá vem as características, vem a descrição. O que é neurose? Perturbação funcional em órgãos intactos, considerado de origem nervosa, como, por exemplo, uma neurose cardíaca, né? Então, assim, a pessoa fica extremamente acelerada, ela tem um medo, né? Ela desenvolve medo. A neurose, a pessoa, ela pode se curar, então ela faz o acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né, e ela consegue se recuperar. Então, é uma perturbação que a gente tem. A pessoa, às vezes, no populares, né, eles falam, aquela pessoa é neurótica, porque aquela pessoa, ela pensa naquilo constantemente. A neurose é uma estrutura da personalidade que está intimamente ligada à angústia. A pessoa consegue manter um pensamento racional e distinguir o certo do errado. Ela tem a necessidade de seguir as normas e fazer aquilo que é correto, sentindo-se culpada quando não consegue cumprir com essas expectativas. Na neurose, muitas vezes a culpa e a ansiedade andam de mãos dadas. Por quê? Porque a pessoa ela fica ansiosa por querer dar conta de cumprir aquilo exatamente como tem que ser, né? E muitas vezes vem carregada de uma culpa se ela não dá conta, né? Então ela precisa fazer aquilo exatamente certinho. Se ela não consegue, ela acaba se culpando. As neuroses podem ser classificadas como em 3 grupos de categorias pelas quais os processos de defesa se desenvolvem, que pode ser a histeria, a obsessão e a fobia. Na neurose histérica, caracteriza pela necessidade do neurótico em chamar a atenção sobre si, de vislumbrar a conquista e a piedade dos outros, usando para si doenças, por exemplo. Né? Então, é aquela pessoa que tem a todo momento a necessidade de chamar a atenção. Muitas vezes ela sempre fala, estou doente, estou com dor aqui, ela sente isso traz um sofrimento para ela, mas é uma necessidade inconsciente de ter atenção. Atenção de quem?
dos familiares, da empresa, de quem quer que seja. Então, é uma necessidade dela em chamar a atenção. Um filme bem antigo, mas que deixa isso bem marcante, né, é Dirigindo no Escuro, que o ator ele sofre uma cegueira histérica, né? Ele não tem uma causa física e aí ele desenvolve essa cegueira, né? Essa histeria. É muito bom. A obsessão. Caracterizado por ideias compulsivas, o conflito entre a obediência à lei e o desejo pode levar o sujeito, por exemplo, a apresentar sintomas comportamentais repetitivos ou a viver paralisado por dúvidas e pelo medo de agir. Por exemplo, uma compulsão alimentar, né? Então a pessoa ela gera aquela compulsão por alimento, ela não sabe, ela não tem o controle, ela acaba perdendo o controle. E aí ela precisa da ajuda de um nutricionista para fazer uma dieta, para que ela possa fazer uma reeducação alimentar, ajuda de um profissional psicólogo para identificar o que desencadeia essa compulsão e às vezes a ajuda de um psiquiatra para entrar com uma intervenção medicamentosa. A fobia. Presença de uma fobia ou medo de locais, objetos, situações e pessoas. Comportamentos de esquiva, isolamento social e de fuga são comuns. É constante o desejo de se livrar da situação indesejada. Exemplo, o medo de barata. Né? Então, existem aquelas pessoas que elas têm realmente fobia de barata, de algum bicho. Elas não conseguem reagir frente àquele animal. Pessoas que têm fobia social, elas não conseguem frequentar lugares, né, onde tem muitas pessoas. Elas sentem falta de ar, elas não conseguem entrar nesses lugares lotados. Então, essas pessoas, elas têm um sofrimento muito grande, porque elas não conseguem enfrentar essa fobia, esse medo excessivo, e elas sofrem com isso. Muitas vezes, dependendo da situação, elas ficam até constrangidas em dizer: eu não consigo frequentar um lugar cheio, por exemplo. Ou elas se esquivam, elas não vão a festas, não vão a comemorações, não vão a palestras, porque elas não conseguem enfrentar muitas pessoas. O que são psicoses? De acordo com o dicionário, qualquer doença mental, psicopatia. A psicose pode ocorrer em decorrência de uma doença psiquiátrica, como a esquizofrenia. Em outros casos, pode ser causada por uma condição de saúde, medicamentos ou uso de drogas. Né? Então, a pessoa ela pode ter um surto psicótico causado por uma intoxicação, por exemplo, medicamentosa, né? Ou por efeitos colaterais de algum medicamento. O uso de drogas, existem algumas drogas que causam, né, essa psicose ou alguma patologia. No caso da esquizofrenia, a pessoa pode vir a ter uma psicose. Os possíveis sintomas incluem delírio, alucinações, fala incoerente e agitação. A pessoa afetada geralmente não percebe que seu comportamento está alterado. Né? Então, ela não tem consciência de que ela não está apresentando um comportamento adequado. Né? Então, ela pode apresentar delírio, ver pessoas, ou ela pode delirar uma situação. A alucinação, ela pode ouvir voz, ela pode ver, né? Ela pode ter uma fala incoerente, ela pode apresentar uma agitação excessiva. E aí ela não sabe que ela não está dentro do esperado, que ela está com as suas emoções, a sua parte mental alterada. Psicose. As psicoses podem ter várias origens, por exemplo, através de lesões cerebrais, tumores cerebrais, esquizofrenia, tóxicos, álcool, infecções, traumas emocionais, etc. Algumas são incuráveis, já outras apresentam cura completa. Então, por exemplo, se tiver por uma lesão, por um tumor cerebral, dependendo da parte afetada do cérebro, pode ser que não tenha cura. Né? Se for através de uma esquizofrenia, ele não tiver com a medicação adequada, também não vai ter cura, vai ter o controle. Né? Através do álcool, de traumas emocionais, isso sim pode ser recuperado.
de infecções. Por exemplo, em idoso é muito comum o idoso ter infecção de urina e apresentar uma psicose, né? A infecção às vezes está tão alta que eles acabam tendo uma confusão mental, eles acabam delirando. E aí, tratada essa infecção, pode sanar essa psicose. As psicoses podem ser classificadas em maníaco-depressiva, esquizofrênicas e paranoicas. Psicose maníaco-depressiva, também chamada de transtorno bipolar. Uma doença psiquiátrica caracterizada por alternâncias de períodos de depressão e de euforia, ou de mania. Né? Então, às vezes a pessoa está extremamente eufórica e aí ela pode gerar uma compulsão dela sair comprando, dela sair comendo, ou ela pode estar no momento depressivo, onde ela nem consegue levantar da cama. Isso pode durar semanas até meses, é necessário a pessoa fazer uma intervenção medicamentosa, então ter o acompanhamento de um psiquiatra, né? E aí, às vezes, e isso tem que ser diagnosticado por um profissional da saúde, por um psiquiatra. Né? Muitas vezes as pessoas acabam banalizando, por exemplo, fulano é bipolar, porque o fulano oscila, mas para ser diagnosticado tem que ser um profissional da saúde, tá? Psicose esquizofrênica é aquela na qual a pessoa sofre de esquizofrenia e apresenta uma fala sem rumo. Então, na verdade, a pessoa ela começa a falar sozinha, ela começa a conversar, né? E aí ela não se dá conta de que ela tem esse transtorno, né? Que ela é psicótica. Muitas vezes ela precisa de um apoio de um familiar para estar orientando, levando ao médico, né? Explicando o que está acontecendo para entrar com um tratamento adequado. Psicose paranoica. A diferença do quadro da esquizofrenia na paranoia é a pessoa constitui um quadro não confuso, orientado, porém delirante. A pessoa pode ter a ilusão de ser perseguido ou, ao contrário, apresentar algum delírio de grandeza. Né? Então, às vezes a pessoa ela incorpora que ela é Deus, por exemplo, que ela é Jesus, e aí ela acredita naquilo, ou que ela é um milionário, né? E ela se comporta como tal. Ela não tem consciência de que ela está tendo uma ideia delirante, né? Mas ela age como se ela realmente fosse aquela pessoa. O que é perversão? De acordo com o dicionário, ato ou efeito de perverter-se. A pessoa perversa busca o prazer continuamente, chama de psicopata. É aparentemente normal, bem comportado, age dentro da lei e engana até profissionais experientes. Né? Então, essas são aquelas pessoas, muitas vezes, eles têm um poder de encantamento, de sedução muito grande. E aí, com isso, eles acabam seduzindo as outras pessoas e as outras pessoas acabam fazendo tudo aquilo que eles desejam. E eles têm a consciência de que eles têm que buscar somente o prazer deles, independente de causar o mal ou não para o outro. Então, às vezes a gente vê histórias de pessoas que foram enganadas por golpistas que seduzem e aí tiram todo o dinheiro da pessoa, por exemplo, um namorado. Né? Então, essas pessoas elas têm esse poder de sedução muito grande, né? De seduzir o outro e de conseguir as coisas pensando só no prazer delas. Qual é a importância do atendimento nutricional a esses pacientes? Né? Então, assim, professora, por que eu tenho que saber de tudo isso? Né, porque muitas vezes no seu consultório, se você trabalhar no hospital, você pode se deparar com pessoas que apresentam transtornos psiquiátricos e você vai ter que saber como lidar com essas pessoas, né? Então, qual é o papel do nutricionista, né? Como fazer o atendimento? Então, inicialmente, o nutricionista vai ter que realizar uma avaliação nutricional, né? Então, uma anamnésia, onde ele vai conhecer através de perguntas, né, de um questionário, esses
pacientes e muitas vezes, dependendo do paciente, ele pode estar sozinho ou ele pode estar acompanhado, aí você vai pedir auxílio do acompanhante, né? Então, fazer uma entrevista e aí, através dessa entrevista, você vai conhecer um pouco melhor desse paciente e conhecer quais são os hábitos alimentares dele, né? Além de, se necessário, exames físicos e laboratoriais, né? Então, exames físicos, o peso, antropometria, né? Que vocês vão ter que saber para fazer o cálculo depois, né? Para fazer a dieta adequada para esse cliente. Depois, ele pode realizar o atendimento individual ou em grupo, né? Então, esse atendimento pode ser no consultório, esse cliente veio até você, indicado por alguém ou te procurou. Se ele não tem, né, por exemplo, um esquizofrênico, que ele tem também um comprometimento cognitivo, você precisa auxiliar o acompanhante, né, e falar de uma maneira onde esse paciente possa compreender a importância de uma alimentação adequada naquele momento para ele, né? Às vezes ele pode fazer uso de alguma medicação que pode causar aumento do peso, e aí ele vai ter que fazer uma dieta para ele manter o controle desse peso, e aí você vai ter que explicar isso. Então, é importante nessa anamnese também fazer a pergunta se ele faz uso de algum tratamento, se ele faz uso de alguma medicação, se ele tem alguma doença de base, né, diabetes, hipertensão, colesterol, e aí com isso você vai poder montar a dieta, o tratamento mais adequado para esse paciente, fazendo com que ele veja a importância dele cumprir essa dieta, dele seguir esse tratamento, né? E juntamente com o familiar quando necessário. Então, esse atendimento pode ser realizado em grupo ou individual. Ah, mas como que eu vou fazer o atendimento em grupo? Às vezes, se você trabalhar, por exemplo, numa UBS, né, você vai fazer o atendimento em grupo. Então, por exemplo, de quinta-feira a gente faz reunião com os pacientes psiquiátricos. E aí você vai trabalhar de uma forma mais abrangente, dando a orientação da importância de uma alimentação saudável, de comer adequadamente, de respeitar os horários da alimentação, e aí você vai desenvolvendo um trabalho em grupo e com isso eles vão trazendo também informações e vivências da experiência deles, né? E aí você vai completando esse trabalho. E planejar as refeições. Como assim planejar as refeições? Né? Então, exatamente dar a dieta adequada para esse paciente, seja no atendimento individual ou seja no atendimento em grupo, seja dentro de uma unidade hospitalar ou para ele desenvolver na casa dele. Né? Então, você vai planejar qual é a melhor dieta para ele naquele momento. Tudo bem? Por enquanto é só. Muito obrigada. Coloco-me à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Bye, bye, gente. Até a próxima.